obrigada pelo seu carinho e sempre no Momento Saúde, temas relevantes para aumentar a qualidade de vida sua e da sua família. Na pauta Saúde da Mulher, ainda em comemoração não só ao março, mês da mulher, mas também agora um outro março que já comemora e pouco falado, tá? Isso, os olhos da população têm que ficar atento. Como é que está o seu diagnóstico com relação à endometriose? Esse mês também, que é o mês de Março Amarelo, é relembrado, conscientizado para que você busque o seu ginecologista para tentar entender o que é a endometriose. Enquanto você não faz, a gente faz aqui o dever de casa. Nós convidamos a doutora Eliane Lima, que é especialista em ginecologia, subespecialista em longevidade saudável. Até brinquei com ela aqui no intervalo, onde a gente sempre fala no bastidor. Que coisa boa, né? Ela, longevidade na cara, aqui no corpo também. Doutora, obrigada pelo convite, ter aceito o convite. Agradeço ao doutor Marcos Grangeiro, que é o nosso colunista também. Hoje a senhora está o representando, ele que recebe os convidados aqui na FM Onda Digital. Começando já lhe dando bom dia e já começando a entrevista. A endometriose ainda é um tabu? É desconhecida pela mulher? Com certeza. Primeiramente, bom dia. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui e falando especialmente de um assunto que é muito importante e muitas vezes acaba passando, usar esse termo, batido. Então, as mulheres, infelizmente, acabam tendo um diagnóstico muito tardio e esse é um dos grandes motivos da gente estar falando do Março Amarelo, para conscientizar essa mulher que ela deve procurar o ginecologista, falar sobre endometriose e fazer os exames adequados para a gente conseguir ter um diagnóstico precoce. Ainda é um tabu? Ainda é um tabu, infelizmente. A gente acaba sempre, na grande maioria das pacientes, dando um diagnóstico tardio, o que acaba também impossibilitando um melhor tratamento e um melhor controle da doença. Tem idade para ocorrer a endometriose no corpo da mulher? Infelizmente não. Ela pode ocorrer desde o início das primeiras menstruações, inclusive eu tenho pacientes super jovens, já com um diagnóstico fechado e já com uma pelve bem comprometida, apesar da idade. Então, por isso que a gente vem justamente falar dessa questão que ter dor não é normal. Cólicas menstruais devem ser investigadas. A endometriose é uma doença progressiva que, se não for diagnosticada o mais cedo possível, pode acabar atrapalhando a qualidade de vida dessa mulher, atrapalhando a fertilidade dela, né? Então, tudo isso está envolvido para que ela possa seguir uma vida normal. Tem cura? Infelizmente, a gente não pode usar essa palavra cura. Digamos que ela tem controle. Quando a gente faz um tratamento cirúrgico, né, mais agressivo, digamos assim, com retirada de todos os órgãos, a gente pode dizer que a paciente entra em um processo de cura. Mas, de modo geral, é uma doença que tem controle. Então, enquanto a mulher estiver menstruando, tiver os hormônios funcionando, ela vai estar propensa a ter novos focos de endometriose. Ela acontece somente no útero, ovário, ou ela se irradia para outros órgãos também? Doutora? Ela se irradia sim, ela pode estar se irradiando, por isso essa questão do diagnóstico precoce. Ela é uma doença que vai atingindo todos os órgãos pélvicos e pode estar atingindo outros órgãos, né? Em especial o reto, o intestino, pode ir para fígado, rins, ela pode fazer um comprometimento completo de toda essa cavidade. Isso ela tem uma dor constante ou ela é somente durante o período menstrual? Geralmente ela inicia no período menstrual, essas cólicas vão se tornando mais intensas e ela pode sair do período menstrual e se tornar uma dor constante, uma dor na relação sexual e assim, dessa forma, geralmente a paciente já vem com a gente, infelizmente, já com esse diagnóstico de dor na relação, já comprometendo a qualidade de vida dela. Em não tratando do caso da endometriose, o que isso acarreta na mulher, doutora? Olha, um dos principais... Além das dores. Né, as dores são o principal, né? Porque vai atrapalhar, né, impactar diretamente na qualidade de vida dela. A questão da infertilidade também é muito importante ser levada em consideração. Então, cerca de mais ou menos 30% a 50% das mulheres que têm um diagnóstico de infertilidade está relacionada à questão da endometriose. Então, é muito importante a gente proteger esse útero, né? Que é o nosso órgão reprodutor, para aquelas mulheres que tenham desejo de gestar. Desde quando a senhora sai da academia, já com conhecimento de outros ginecologistas, durante o exercício da sua profissão, a senhora percebeu que mulheres buscam mais
por saber como cuidar da endometriose? Ou são mais diagnosticadas ou não? Isso é comum, o caso de endometriose? Mais ou menos cerca de 10% da população feminina tem endometriose, mas muitas, né, acabam com diagnóstico tardio. Hoje, com o avanço da medicina, com o avanço do diagnóstico, né, dos exames de imagem, a gente consegue dar muito mais diagnósticos. E também com o avanço também das redes sociais, da informação, ela busca por mais informação. Então acaba que unindo, como eu posso dizer, o útil ao agradável. Sim. Ela tem a dor, ela procura e acaba ela mesma. Muitas vezes chegam com o diagnóstico: doutora, eu acho que eu tenho endometriose. Isso é muito legal, porque ela pergunta, ela questiona e ela está tendo ciência que está acontecendo alguma coisa errada com ela. Então, hoje eu posso dizer assim, que aqui no estado do Amazonas também, eu tive endometriose, né? Então eu sei o tanto que eu passei, o tanto que eu penei, doutora. Assim, eu ficava imaginando, gente, será que isso é hereditário? Será que tem algo a ver com relação à hereditariedade? Eu tenho pessoas na minha família que talvez tenham endometriose e nem sabem que estão com endometriose. Conheço algumas que foram diagnosticadas. Eu posso fazer essa correlação, doutora, de que há uma hereditariedade incidido diretamente nos casos de mulheres da mesma família? Infelizmente, a endometriose ela não é uma doença que a gente pode dizer a sua etiologia, mas existem sim vários estudos falando dos fatores genéticos, né, que pode ser essa questão da hereditariedade, assim como fatores epigenéticos, né, no caso fatores externos, como estresse, má alimentação, conservantes, tudo isso está envolvido com a questão da etiopatologia da endometriose, porque ela é uma doença inflamatória. Então, hoje a gente pode dizer que a gente dá mais diagnóstico porque a gente tem uma medicina melhor, mas também a gente dá mais diagnóstico porque hoje as pessoas estão mais inflamadas, as mulheres, né? A população de modo geral está mais inflamada, ela está mais estressada. Hoje a alimentação, querendo ou não, a gente vai falar dessa questão de longevidade, a gente vai pensar a primeira coisa aqui na alimentação. Então hoje a gente tem muito fast food, muitos alimentos, né, com conservantes. Então, a gente pode deixar para daqui a pouco a gente falar sobre a longevidade, sim, como ela incide diretamente? Com certeza. Então a gente vai fazer assim, olha, a doutora Elaine Lima. Eliane, não sei por que eu chamei Eliane, mas é Elaine, corrigindo. Doutora Elaine Lima, médica especialista em ginecologia, com subespecialidade em longevidade saudável. Perdão, doutora Elaine. Elaine. Tá chegando o doutor Marcos Grangeiro também. E a gente está falando sobre ginecologia, endometriose, saúde da mulher, e você não pode sair daí. Daqui a pouquinho eu retorno já com o doutor Marcos Grangeiro, com a doutora Elaine também e a sua companhia, tá? Volto já.